Olá, pessoas, voltamos. Tivemos imprevistos aqui. É, tudo que é ao vivo a gente pode ter imprevistos, né? Então a gente está esperando a Maria Fernanda, do Uma Matriosca, que é a nossa convidada especial aqui do nosso Encontro Brincante. Essa live compõe o Encontro Brincante, que é um espaço em que o Florescer abre as portas para as famílias, para que a gente possa vivenciar ou brincar de uma maneira respeitando as infâncias, respeitando as culturas. E depois de mais de um ano e meio a gente sem atividades presenciais, a gente retoma com todo o cuidado que a situação exige, né, com todo o zelo. E aí a gente, para quem não pôde estar aqui hoje, até porque as vagas foram bem limitadas para a gente conseguir manter o distanciamento social, a gente abriu esse espaço online e uma das atividades online é com a Maria Fernanda, que está entrando. E então divirtam-se, porque eu particularmente sou apaixonada pelo trabalho dela. Acho que ela tem muito em que ensinar pra gente dessa arte da contação de história. Deixa eu chamar aqui a Fê. Espera aí que a gente já tá entrando. Olá, Fê, já te chamei, te convidei. Oiê, Tudo bem? tudo bem? Estávamos com um probleminha aqui, né? A gente não estava conseguindo se encontrar e aí meu celular caiu aqui e ele tá, tá instável, mas tá tudo certo. Não, mas sempre, né? Quando eu brinco, quem faz ao vivo acontece isso. Estamos com crianças no Florescer, tá, gente? Então talvez vocês escutem algumas conversas e brincadeiras aqui ao redor, tá? Tem crianças observando pela janela aqui, só para avisar se tiver um Que barulho. bonitinhos, que bonitinhos. E vocês, como é que tá de luz? Me veem, me ouvem? Aqui tá Tá bem tudo bom, ok? Fê. Aqui, vocês também me Tá, escutam bem? escuto. Escuto bem e eu tô com um problema no fone de ouvido. Então eu sei que na live é legal o fone de ouvido, mas o meu microfone não tá funcionando. Então aí é melhor a gente fazer assim mesmo, não tem hoje dessa vez não vai ter outro jeito. Mas eu quero agradecer primeiro pelo convite, né? E não sei quem que nos assiste, se tem bebês aí, se tem crianças, quem tiver dúvidas, eu quero deixar aberto, tá? Para vocês, enfim, interromperem, fazerem perguntas, assim que for conseguindo falar, né? Fazer os intervalinhos nas falas. Nossa, perdão, eu tô com a voz ruim, eu tive, ó, essa semana eu tive meio ruinzinha, mas assim que for tendo intervalinho, né, na nossa fala, a gente vai respondendo, tá bom? E você também, Vani, tá? Fica à vontade para interromper, fazer alguma pergunta, algum comentário, tá bom? Tá ótimo, Fê. Até na hora que você entrou, eu tava. Só vou encostar aqui a porta, gente, que a gente tá. O Uhum. encontro tá rolando aqui no Florescer. Peraí. Que as crianças abriram a porta, que vai começar o oficina de psicomotricidade relacional aqui. Ah, que bonitinho. A gente estava até falando que o Encontro Brincante ele é um espaço de encontrar para brincar mesmo, né? E que por conta até da pandemia a gente acabou fazendo muito restrito e que foi uma alegria ter a sua presença, né, nesse espaço que para a gente é tão precioso, porque essa arte da contação de história, ela é muito rica, né? Ela tem tudo a ver assim com esse mundo lúdico da criança. Então, agora que a gente está Uhum. online, eu quero deixar registrado o agradecimento, adoro o seu trabalho, adoro. Uhum. E, e perguntem, porque uma coisa muito legal é da gente conseguir introduzir isso, né? Ter esse referencial da contação. Então, acho que é um Uhum. bate-papo mesmo, Fê. Se você também quiser, então, se apresentar, falar um pouquinho do seu trabalho e começar com uma introdução sobre a contação Uhum. para os pichucos. Pode ser, pode ser. Então, eu sou Maria Fernanda, uma matriosca, é o nome do meu trabalho, meu projeto, a minha empresa. E eu sou professora de arte de formação, né? Minha primeira formação. Acabo que hoje ainda dou aula de desenho para crianças,
mas o foco do meu trabalho hoje é a contação de histórias, a curso, formação de professores, né? Então esse virou o meu carro-chefe, digamos assim, né? E eu tinha muito medo da educação infantil, eu tinha muito medo de crianças pequenas. Então, eu, como professora de arte, trabalhei desde o primeiro ano até o último do médio. Então, todo o ensino fundamental e médio. Mas a educação infantil era uma coisa que me dava assim, um pouquinho de medo mesmo, né? Então, eu achava bonitinho, sempre achei muito doce e tudo mais. Né? Trabalhei em várias escolas que tinham educação infantil, mas eu não tinha, né? Um, a experiência. E eu ficava, falava, nossa, como é que as professoras fazem? Como é que se comunica com criança? Né? Mesmo quando eu comecei a contar história, eu comecei em dupla com uma amiga, quando a gente fez um projeto, e aí eu sempre contava história para os maiores e ela contava história para os menores, né? Porque eu tinha uma coisa assim de que, tipo, nossa, o que será que eles. Então, as dúvidas que às vezes são de vocês passaram por mim, né? Como que as crianças escutam? Como é que elas entendem o que a gente está contando? Como é que a gente estabelece uma comunicação para contar a história? E no fim foi uma coisa que né, foi caminhando, ah, fui me aventurando nesse processo, né, de entrar com os pequenos e experimentar. Oi, Junior, tudo bem? Foi de experimentar as contações e quando eu descobri formas, né? Quando eu descobri, por exemplo, as histórias de gestos, que foi uma coisa assim, eu falei, nossa, isso é história para criança, né, pequena, e eles respondem muito bem a isso. Depois que eu profissionalizei isso, eu comecei a ser chamada em escolas de educação infantil. Então, nos últimos anos, eu trabalhei mais com educação infantil do que com os maiores, né? E treinando professoras, inclusive, berçaristas e tal, para contar histórias para crianças. Eu aqui sou da bandeira de que a gente não deve limitar por idade, então não tem idade para começar e não tem idade para terminar, né? A gente conta histórias para crianças de 0 a 100 anos. Mas é isso. Eu acho que a trajetória está por aí. E então, não sei, acho que pegando o gancho, né, de idade. Não tem idade para começar. Se você que está assistindo tá grávida, pode começar a contar história, falar, ai, mas eu não vou fazer história de gesto eu mesma sozinha para mim. Tudo bem, mas você pode ler em voz alta. Pode ser uma história que você mesmo goste, pode ser uma história de adulto, porque para o bebê é mais importante sentir a conexão daquele momento e escutar a voz, né? Então, assim, não interessa muito o que você está lendo enquanto estiver grávida, contanto que faça bem para você, né? Você pode estar lendo com a intenção de que o seu bebê escute, né? Mas a partir do momento que o bebê nasce, a gente pode sim começar a contar histórias para eles. O primeiro tipo de história que a gente diz que o ser humano gosta de ouvir são as cantigas de ninar. Elas estão categorizadas aí no meio entre história e música e é parte do folclore de um povo. E aí a gente pode cantar cantigas. As cantigas elas contêm pequenas narrativas. Então, a mamãe já vai voltar, o bicho-papão, né, que está em cima do telhado, que mais? O cravo brigou com a rosa. Então, a gente vê que tem, né, uma pequena narrativa. Essas narrativas, as crianças não estão prestando atenção na letra. É muito mais o entorno, o aconchego. Eu trouxe aqui a minha ajudante para a nossa aula. Então, quando a gente canta acalantos, as pessoas às vezes têm muito medo, né, dessa questão dos bichos papões né, e desses seres maus. Quando a gente canta acalantos, ou assim, quase 100% das vezes, 90%, vamos dizer, a gente está com a criança aqui nessa altura, um pouquinho abaixo do nosso ombro, e a gente não consegue cantar sem se movimentar e sem dar uns tapinhas, ou na cabeça, ou nas costas, no bumbum. A gente tá, né, balançando. Esse movimento, a nossa voz, afinada ou desafinada, não importa, e o fato de estar aqui, instintivamente a maior parte das pessoas coloca do lado esquerdo, que é onde o coração faz mais barulho. Do direito também faz. Mas aqui, então assim, a criança se sente
dentro de uma proteção e um aconchego tão grande que não vai ter bicho-papão que faça a criança ficar com medo, né? Não é esse o medo não tá aí. A gente pode falar disso depois num outro momento. Então, são as cantigas de ninar, a gente pode começar com elas. Depois que a gente começa a ter um pouquinho mais de interação mesmo, porque nesse início o bebê ele só dorme, né? Ele só dorme. Eu não sei se vocês devem ensinar, né? Como é que coloca o sling, coisas que dá para se fazer enquanto a gente tá, né? Então, cantar é uma delas, né? A gente tá com o bebê ali pertinho. Eu usei sling com os meus 2 filhos, então realmente é um objeto precioso, é um pano mágico, né? Mas a partir do momento em que a gente já tem maior interação, você pode sentir ali uns 2 meses, 3 meses, que tem aquele olho no olho, eles já começam a dar risadinha. A gente pode ir introduzindo essas histórias de gestos junto com os acalantos. Então, eu vou contar uma história de gestos, por exemplo, para vocês saberem do que eu tô falando, né? Gente, eu adoro ouvir a Fer contando história. Assim, Eu espero que tenha mães de bebês pequenos aqui, mães, pais, tios, madrinhas, para incorporar. Eu vou contar uma história que é super curtinha e é super linda, porque fala muito do universo deles, tá? Então, assim, ó, 2 passarinhos dormem no ninho. O primeiro passarinho acordou, abriu as asas, deu um piu e voou, voou, e voltou contente pro ninho. O outro passarinho acordou, abriu as asas, deu um piu e voou, e voltou contente para o ninho. Os 2 passarinhos acordaram, abriram as asas, deram um piu e voaram, voaram por entre as árvores e montanhas e voltaram contentes para o ninho. 2 passarinhos dormem no ninho. Essa história é uma delicinha, né? sim. E eu tenho uma história com essa sua história, porque eu fiz o workshop de contação de histórias para bebês e crianças pequenas da feira. É maravilhoso, assim. Quem tiver interesse, faça, super recomendo. E eu comecei a usar nos meus grupos com as crianças, e eu trabalho com crianças com atraso de fala, enfim, atrasos globais, né? E essa história, algumas crianças começaram a falar a partir dessa história, então, e eu usava ela bastante, é uma das minhas preferidas, assim. E aí eu lembro que teve um deles, eles faziam pio, né? Quando eu começava a contar a história, eles já sabiam que era pra gente sentar e tal. E aí teve um que aprendeu a fazer quando não queria. E aí a gente tinha reclamação até da escola, que ele fazia para as professoras. Eu falei, ué, mas... Né, então... Foi o que ele aprendeu. E olha como que entra, né? Eu acho que toca uma parte da alma mesmo, que às vezes só essa coisa mais formal, mais estruturada, às vezes não toca. Então, essa história em particular, ela é super especial. Assim, eu gosto de todas, né? Mas essa... Você começou a contar, eu já lembrei dos pequenininhos, que agora, infelizmente, a gente não tá podendo fazer grupo, né? Mas que ela é sensacional. Eles adoram, pedem para repetir. E isso, exatamente, eu ia entrar nisso, que é legal, você fala, tá, mas eu vou chegar e vou contar pro meu filho só, e daí é só isso a história? Mas você vai repetir. Quando eu faço trabalho no berçário, bom, em educação infantil direto. Os maiores, às vezes acontece de pedirem para repetir, às vezes não. Mas de 7 anos para baixo, eles sempre pedem. E quando você está começando, especialmente com os pequenos, até 3 anos, é muito legal. E isso pode ser se você é professor ou se você é pai e mãe também. Né? Então, assim, terminou, passarinho só... Shhh, viu? Passarinho, ai, o passarinho voltou. Vamos falar baixinho. Então, que tal? Vamos fazer de novo? Você faz comigo? Vamos fazer. Então, vamos lá. 2 passarinhos. E você vai contar. E as histórias de gestos, elas são curtas, elas são fáceis pra gente gravar. Normalmente elas têm alguma coisa de repetitivo nelas. E por que eles já faziam? Porque
a história se torna previsível. E tudo que tiver algum nível de previsibilidade, as crianças pequenas gostam. Isso traz segurança. Eles ainda estão aprendendo a viver no mundo. Então, por isso que a gente fala que criança precisa de rotina, precisa dos dias iguais, né? Muito, muito parecido, se não for uma rotina militar, quase isso, né? Que sempre acorda, na sequência, faz o mamá, daí depois faz o quê? Daí brinca, então a gente brinca ali, daí faz assim, daí depois eu... Então, eles vão se organizando. Por que que nas escolas tem no quadro, os profs colocam uma rotina desenhada, que chega, coloca a agenda e a mochila lá no tal lugar, e daí depois tem o parque, depois tem não sei, né? Então, para trazer essa previsibilidade, e as histórias também ajudam nisso, nessa organização do tempo, do espaço, das atividades. E, apesar de curtas, as histórias de gestos não são bobas. Elas são suaves, elas são delicadas, elas são curtinhas, elas parecem simples, mas elas são singelas, elas são amorosas, mas elas não são bobas. Elas são histórias que tratam, como o dedo lado coloca a reticência, as histórias de gestos, elas tratam, as que vão, né, prender a atenção deles, a maioria vai prender, elas têm alguma coisa no enredo delas. Seja a melodia com que a gente fala, seja o próprio enredo. Então, essa história, por exemplo, está falando justamente dessa criança que está saindo, que está conhecendo, vendo o mundo e voando e voltando para casa, para esse ninho seguro. Ele fala assim, voltou contente para o ninho, né? É, Tá, a gente tem histórias que falam de transformação, de ciclos da natureza, histórias que são mais musicadas, mais brincadeiras, do tipo: lá na estrada em curva fez um furo no pneu, lá na estrada em curva fez um furo no pneu, lá na estrada em curva fez um furo no pneu, colamos com chicletes. Agora sem falar o lá. Na estrada em curva fez um furo no pneu. Na estrada em curva fez um furo no pneu. Lá na estrada em curva fez um furo no pneu. Colamos com chicletes. E agora sem falar lá e sem falar estrada. E aí começa. Em curva fez um furo no... E fica longa. Até tirar todas as palavras e você tá fazendo só e gesticulando. É super divertido. E os maiores adoram e erram e acham o máximo quando a gente erra e se atrapalha nas palavras. Esse aí não tá. Essa não tá. A graça dela não tá no enredo, né? Mas sim na própria brincadeira com as palavras. Isso vai introduzindo as crianças nesse mundo da oralidade, né? Que antes de quando a gente fala assim, né? Eu dou muito curso. Então, assim, para que serve a contação de histórias? As pessoas, desenvolver a imaginação e a criatividade e formar leitores. Essa é uma das coisas que aparece. Tá, mas como é que eu vou formar um leitorzinho de 6 meses? Contando história, porque e não precisa ser com o livro. Nada contra livros, pelo contrário, sou super a favor, adoro. Mas a gente não precisa se preocupar com livros para contar histórias para crianças pequenas. A criança pequena, ela precisa desse contato da mãe, do pai, dos cuidadores, dos professores, de quem estiver atendendo, de algum terapeuta, quem tiver. Então, ela precisa dessa interação. E quando a gente conta história, especialmente esses gestos, a gente troca muito olhar e faz assim. E eles são, a Vanessa também pode confirmar melhorar minha fala, eles são puro movimento, né? Os 7 primeiros anos de vida, eles são movimento, é o cérebro reptiliano que está em ação. Então, assim, é movimento. Tudo que é movimento atrai. Então, em vez de eu estar contando aqui uma história, porque sabe, nananã, e nananã, e se eu faço assim, isso já captou a atenção deles. É por isso que a gente tem a falsa impressão de que eu preciso de um fantoche, por exemplo, para contar a história. Eu posso contar com fantoche? Eu posso. Mas o que chama atenção é justamente o movimento, o colorido, né? Então, isso que é muito, muito gostoso, assim. Não sei se eu tô falando rápido demais, pode me interromper. Não, essa do lá na estrada. Eu falei assim, nossa, gente, já me perdi, né?
Você falou que as crianças acham graça quando a gente se perde, e daí você falou logo em seguida. Eu falei, então elas iam achar graça mesmo. E eu acho que o quanto que vivenciar a palavra pelo movimento, ela conecta também, né? Você falando de cantiga, de uma das histórias de... Eu acho que é uma história de gesto, que eu acho a mais simples e que eu acho que... Quem não conhece a Dona Aranha, né? Que vai subindo e que as crianças acham maravilhoso, assim, né? Uhum. E aí, essa semana eu tava contando isso, cantando essa música e contando essa história para uma criança, e aí a aranha caía. Puf, caiu! E ele achava muita graça, ele gargalhava, assim, que tipo, essa Dona Aranha desastrada, né? Mas claro que isso é uma interpretação minha enquanto adulto, mas ele é aquela reação, e isso também vai incorporando esses componentes constituintes mesmo, né? Aquilo que vai constituindo o que a gente vai vivendo no corpo, né? O que é cair, o Miguel tá pedindo a bolinha de sabão. Já cantamos, Flávia. Flávia, a gente cantava essa música na contação de história, né, aqui. Ai, que legal. Mas vai fazendo, trazendo conceitos que é do corpo, não tem como a gente definir muita coisa, a não ser com uma referência do próprio corpo, né? E eu acho que a contação de história para os pequenos é fascinante por conta disso, assim. Uhum. A Cássia tá lá da Itália nos acompanhando. Bem-vinda, Cássia. A Flávia, a mãe... Quer fazer a bolinha de sabão? Você quer fazer, Flá? Fer, foi... Eu não sei. É a do... Ai, gente, eu sou muito tímida. Ao vivo, assim, é a primeira vez que eu falo que coitada das crianças me ouvindo cantar e ficar gravado, mas vamos lá. É assim, ó, vai lá, Miguel, essa é especial pra você, assim. Olha lá uma bolinha de saco e vem outra bolinha de saco. Uma, duas, três, são bolinhas. Eu adoro ver bolinhas de sabão. Aí a gente vai mudando os gestos. Olha lá, uma bolinha de saco. Daí a gente vai mudando. E aí, repete. O Miguel me vê, ele já fala da bolinha de sabão, né, Fábio? Que bonitinho, que bonitinho. A Cássia trouxe aqui, peraí. Estou no projeto Tartaruguinha Elis, né, no português como língua de herança, que ela está compartilhando. Que legal, né? E que mais? Quando a gente falou do movimento ali, me lembrei de um dia que eu estava falando com umas mães, um pouco antes da pandemia, bem no finalzinho, inclusive, de 2019. Uma mãe de um amiguinho meu ela participava de um projeto num CRAS e ela me chamou para o encerramento de uma coisa lá com as mães para falar sobre contação de história com os bebês. Tá. Eu estava falando do mesmo tema de hoje, contação para bebês, como que funciona, as mães ali, algumas com os bebês no colo. Do meu lado direito, assim, tinha uma mãe com um bebê, acho que de uns 7, 8 meses, assim. Então, aquele bebê que fica de pé no colo da mãe, assim, que eles firma as perninhas e fica assim, e olha para tudo e participando de tudo, né, ativo. E eu falando, né, então vamos, como é que faz assim? Então a gente conta, e daí o acalanto, e nananã, e a história de gesto, e aí fiz a dos passarinhos, aí fiz assim, né, e o passarinho voou, e a criança estava do meu lado, o menino fez assim, ó. Foi embora, e a minha mão na cabeça. Aí eu falei, viu, vocês estão vendo? Vocês estão vendo a prova viva disso que eu tô falando? É isso daqui, porque não é ensaiado, né? Eu tô fazendo ali e o movimento capta a atenção da criança. E aí, essa coisa também de repetir, como é que a gente aprende a falar? Repetindo milhões de vezes as mesmas palavras. Como é que a gente aprende a escrever? Repetindo milhões de vezes os mesmos movimentos. Que se você me falar, eu sei escrever um A de diversas formas, mas quantas vezes eu treinei esse A antes de ele sair, até eu saber qual que era o A. Então, isso tudo
a gente vai pegando, tem muita ajuda dos contos nesse sentido, né? Então, outro contexto, né? Eu trabalhando num outro projeto com crianças, eu estava na turminha de berçário e maternal 1, e aí contando a história dos passarinhos, eu contava a história, eu estava no segundo, terceiro encontro com eles, bem no comecinho. Então, a gente não tem muita expectativa com as crianças sobre que eles responderem, né, essa troca tão cedo, até porque os intervalos eram de 15 dias, eu ia de 15 em 15. Então, não sei se fazia 15 dias ou se fazia um mês, né? Eu tava nesse intervalinho. E eles ali sentadinhos, tá? Então vamos contar. Ah, conta dos passarinhos. Daqui a pouco tinha criança fazendo assim com a mão, ó, levantando e fazendo assim, né? Imitando do jeitinho deles o movimento do passarinho. Então, a gente vê como eles vão se sentindo. Daí você vai, isso, é isso mesmo, vem, vamos fazer o passarinho, vai. E faz de novo, e conta, e canta, e puxa uma outra música de passarinho. Sabiá lá na gaiola, fez um buraquinho, ó, o sabiá voando, faz o mesmo, repete o mesmo movimento. Isso também é importante, assim como a gente treinar o movimento do A, do E, do I, e a gente vai treinando muitas vezes, e sempre do mesmo jeito, para que a gente grave. Quando a gente vai fazer histórias de gestos, é importante que o mesmo bicho tenha sempre o mesmo movimento. Né? Então, o meu pássaro é sempre assim, esse movimento de onda assim da mão. E aí você pode brincar com o passarinho, com o sabiá na gaiola, com qualquer outra coisa. Quando eu vou fazer borboleta, que tem um movimento similar, mas eu uso outro movimento da mão. Eu uso com as duas mãos. Eu faço daí a borboleta, entendeu? Para que a gente possa, né, identificar, criar essas imagens assim. Bora mais uma fazer essa de borboleta? Pode, só deixa eu responder que a Cássia perguntou onde a gente mora. A gente está em Curitiba e região metropolitana, Cássia. O Florescer fica em São José dos Pinhais. E a Fer trabalha em Curitiba, mora em Curitiba, mas também é que aqui em Curitiba, não sei se você é da Itália, né? A gente está tudo meio perto, assim, aqui não é nada longe. Uhum. Mas a gente está aqui no Paraná, em Curitiba. O Sandro colocou que é bem especial essa contextualização do verbo e do movimento. Eu também acho inclusive incrível, né, o quanto que sempre é, né? Sempre é corpo e verbo, mas com os bebês tá agora que tá estruturando, né? Deixa eu ver que você tem mais perguntas, Fer. Podem fazer perguntas, tá? A gente interromper aqui. Quem não estava no começo, eu falei que quando a gente está falando, pode jogar as perguntas aí, a gente vai retomando, tá? Vamos fazer a da borboleta, então. Vamos. Então, assim. Era uma vez uma lagartinha que saiu para caminhar. Caminhou, ó, o meu braço aqui, ó. Caminhou, 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 caminhou até chegar numa árvore. Ela subiu, 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 comeu um pouquinho de folha de cada um dos galhos e encontrou um galho bem forte para fazer o seu casulo. Passou um dia, passou uma noite, e mais um dia, e mais uma noite, e outro dia, e outra noite. Um belo dia, o casulo começou a se romper, e de lá de dentro saiu uma linda borboleta. E Vitória, Vitória, acabou essa história. Essa é linda também, eles também adoram. Muito gostosa. Ai, você estava falando de oralidade, eu não tinha pensado nessa, mas acho que vou fazer uma outra. Tem uma outra história, que é uma história meio em formato de música, que organiza, assim, fala de rotina. E a gente pode ir adaptando ela, trocando, e a criança vai contribuindo depois com gestos e com ideias. É bem legal. Acho que eu vou contar essa aqui já emendada aqui que vai ser legal. É assim, ó, deixa eu ficar um pouquinho mais para trás. Um dia em sua cabana, um anãozinho pequenino comia uma banana. Olê, 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 oh. Dum, 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 zumbala, zumbala, zum, bum, bum. Zumbala, zumbala, zum, bum, bum.
Zumbala, zumbala, zum, bum, bum. Olê, 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 ô. Uma tarde em sua cabana, um anãozinho pequenino tocava sua guitarra. Olê, 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 ô. Dum, 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 zumbala, zumbala, zum, bum, bum. Zumbala, zumbala, zum, bum, bum. Zumbala, zumbala, zum, bum, bum. Olê, 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 ô. Uma noite em sua cabana, um anãozinho pequenino dormia em sua cama. Olê, 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 oh. Dum, dum, dum. Zumbala, zumbala, zum, bum, bum. Zumbala, zumbala, zum, bum, bum. Zumbala, zumbala, zum, bum, bum. Olê, 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 Vitória, Vitória, acabou essa história. Mas eu não conhecia. É muito fofinha essa, né? Essa a gente pode brincar com eles, faz a primeira vez, canta, assim, gesticula, mas a gente pode brincar. Que mais? O que o anãozinho pode fazer de manhã? Essa foi uma história que eu ensinei ela bastante durante a pandemia, porque o anãozinho está dentro da cabana o tempo todo. Agora está começando a sair, mas quanto tempo ficou só dentro da cabana? Então, de manhã ele podia pintar um quadrinho. Ah, então tá bom. Então, um dia, sempre que for de manhã é um dia. Um dia em sua cabana, um anãozinho pequenino pintava o seu quadrinho. Olê, 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 olê. Ah, de tarde faz o quê? De tarde ele anda de bicicleta. Então, uma tarde em sua cabana, o anãozinho andava de bicicleta. Olê, olê. E aí vai inventando coisas. Eu trabalhei com crianças maiores, assim, 6 anos, 7 anos. Eles gostam, a gente roda, assim, com, sei lá, umas 20 crianças. Então agora a gente vai fazer assim: o fulaninho inventa o gesto e fala o que tá fazendo. E daí a gente vai acompanhar junto na coisa. E aí todo mundo. Então a música vira gigante, porque fica com 20 estrofes, né? Tem uma estrofe para cada criança contribuir. Então vira uma história de brincar também, e fala dessa sequência. E de noite? Ah, de noite podia escovar o dente, né? Então escovava seus dentinhos, oh meu. E daí vai cantando baixinho, porque o anãozinho agora vai dormir. Você pode fazer com uma música de sequência para ir lanchar, para ir almoçar, para ir dormir, né? Pode ser uma música dessas que a gente coloca para algum ritmo, né? Para alguma parte da rotina, pode ser feita também. Ai, que linda. A Flávia tá sempre comentando essa história, dizendo, né, que adorei e tal, e ela falou que essa é a coisa mais linda, essa história. Que legal, obrigada, Flávia. Eu tô rouquinha, gente. Minha voz tá desafinadinha, mas tá tudo certo. Tá aqui, o negócio é contar a história. Tá lindo. Não, eu acho que eu nunca tinha feito live sem meu celular tá na bateria, daí eu tive que carregar aqui. Deixa eu pôr uma coisa de apoio. Daí eu consigo ter minhas mãos. Ainda bem que você falou. Que o meu tá aqui, tá pertinho. Eu tô com o cabinho aqui, ele já tá conectado lá. Só, se eu precisar, é só. Eu trouxe pensando nisso, mas tava tipo 60%, daí abaixou muito. Deixa eu ver aqui se eu perdi alguma. Ah, a Flávia falando que adorou, a Cássia falando que ela é de São Paulo. Por enquanto, só corações, Fê. Então tá. E o que vocês querem, Flávia? Você tem alguma dúvida, alguma pergunta sobre contar histórias para o seu filho? Ela tem um filho, né? Ela tem o Miguel, que tem 3 anos, se eu não me engano. Se não tem 3 anos, ele tá perto, entre 2 e 3. E tem um pituquinho, Joaquim, que tá com 6 meses, eu acho. Porque Legal. a gente não se encontrou mais na pandemia, né, Flá? A gente se acompanha só à distância, mas ela tá com o pituquinho. Isso, 6 meses ele tá. Né? Se tiverem alguma dúvida. Fer, eu acho que 6 meses, isso. Eu parei que o negócio da bateria me desconcertou porque eu tinha uma pergunta para te fazer, mas agora você falando de rotina, eu acho que dava até pra gente falar um pouquinho de algumas músicas, né? Porque quer ver uma coisa que você falando, eu lembrei quando eu tô nas brincadeiras, assim,
Até quando a gente tinha oficina de movimento aqui no Florescer, era muito interessante, porque daí a gente começava, né? Guarda, 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 bem direitinho. Quem arruma tudo encontra tudo arrumadinho. E aí a gente fazia isso tantas vezes que as mães às vezes mandavam uns vídeos nos grupos também que eu faço na Aerocar, a gente também começava a guardar os brinquedos, eles começavam a cantar, sabe? Que aquilo fica tão associado, né? Que eles acabam eles mesmos trazem, talvez pra gente se organizar também, porque, né? É verdade. As músicas são bem importantes para isso, elas ajudam a marcar essas rotinas, né? Então você tem essa música de guardar. Eu tenho, por exemplo, a música Quando Eu Vou Embora, eu canto assim, né? Quando eu termino, eu falo, chegou a hora de dizer tchau, tchau, pois acabou a hora da história. Foi muito bom te ver, foi muito bom contar. Um beijinho, tchau, tchau. Sempre música pro final, né? Sempre no começo eu canto aquela da história. Eu vou te contar uma história, agora atenção, que começa aqui no meio da palma da tua mão. Bem no meio tem uma linha ligada ao coração que sabia dessa história antes mesmo da canção. Da tua mão em roda, né? Da tua mão. E aí começa a história. Música que marca o início, música que marca o fim. Essa do anãozinho, ela poderia ser, por exemplo, se eu sou professora de turma, poderia ser a música que vai para a hora do lanche, né? E a gente vai, vamos fazer a hora que o anãozinho vai pro lanche, então fazia o seu lanchinho, comia a sua frutinha, olê, 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 e vamos zum, bala, zum, e vamos marchando, sei lá. Tudo pode virar uma coisa, uma brincadeira, um fato, assim. Você falou da questão do lúdico, né? O lúdico, para as crianças, como dizem, não é uma forma de educar, é a única forma de educar as crianças, é pelo lúdico, porque eles estão brincando e imaginando e supondo o tempo inteiro. E a contação de história, ela entra nesse lugar, porque é o lugar do faz de conta, né? A gente tem e que é um lugar de imaginação. Quanto mais a gente conta e alimenta as crianças com histórias de diversos tipos, a gente fala assim, as professoras lá, né, com crianças de 6, 7 anos, como é que eu faço para o meu aluno prestar atenção na história? A pergunta é assim, não, como prender a atenção do meu aluno durante a história? E aí, a primeira coisa é, essa criança ouve história? Porque se ela não ouve, vai ser um exercício. Então, mesmo que ele tenha 7 anos, eu vou precisar começar contando histórias curtas, porque não tem o hábito. Se a criança tem o hábito de ouvir histórias desde pequena, assim, ela também aceita, ela tolera e ela aguenta, né, enredos que vão aos pouquinhos aumentando. Eu me lembro de uma vez, a minha filha caçula, ela tá com 4 anos, mas ela tinha uma época que ela tava com 2, e aí o meu filho mais velho com 5. E aí eu contava, fazia inclusive trabalho de contação na escola dele, e ele participava da hora do conto lá comigo. Então ele estava habituado a ouvir muita história, e ela com ele. E teve um dia que eu nem me liguei, assim, que eu contei. Travado aí? Tá travando? Eu acho que caiu a internet aqui, voltou. Daí você falou que Tá. estava contando a história. Sabe esse livro aqui, que é da Clarissa Pinkola, Contos dos Irmãos Grimm? Ela traz alguns textos aqui e são bem compridos. São textos de 7 páginas, 6 páginas, são contos longos, assim. E a minha filha prestava atenção no conto inteirinho. Claro que depois ela levanta e sai correndo, porque, né, criança é movimento. Mas assim, eu também fazia normalmente na hora de dormir. Mas eu demorei para mim, porque já estava tão assim no dia a dia para mim, que
Teve uma vez que eu reparei e falei, gente, ela só tem 2 anos e ela aguenta tudo isso. Ela entende tudo? Provavelmente não. Tem coisas que se perdem, mas é na repetição de ouvir as mesmas histórias. Por que eles pedem para ver as mesmas histórias? Por que eles pedem, tá gostando agora, gosta da Moana, ou agora gosta do Toy Story? E aí eles ficam pedindo para assistir. Por quê? Porque existem coisas ali, existem conteúdos ali, existem palavras ali. A gente consegue supor, mas a gente não consegue afirmar o que está acontecendo. Mas é uma fixação que a gente tem. A gente também não tem, às vezes, um filme preferido, uma música. Você não coloca a sua música preferida para ouvir várias vezes. Toda vez que você entra no carro, por exemplo, você vai ligar com o mesmo CD, com a mesma playlist, alguma coisa assim. A gente é assim, a gente gosta de fruir várias vezes. Você não tem um sabor de pizza preferido na sua pizzaria? Dessa pizzaria eu gosto muito daquele sabor tal. Sempre que eu peço ali. E eles também são assim. Também gostam, né, de repetir aquilo pelo prazer de ouvir, pelas palavras novas que aprendem ou pelos conteúdos simbólicos que estão ali, né? Que aí é o caso da gente entrar nos contos de fadas também, né? Seria o terceiro tipo de história que eu gosto de falar, da gente contar para as crianças, que são os contos de fadas em versões curtas, porém não como é que a gente fala? Quando tá cortado uma parte, assim, mutilado. Não versões mutiladas em que tiram as partes feias, mas são simplesmente resumos, as histórias um pouco mais enxutas, né? Que, assim, para mim, os melhores contos pra gente contar para bebês e crianças pequenas, ó, anota aí. João e Maria, Patinho Feio, Cachinhos Dourados, Três Porquinhos e Chapeuzinho Vermelho. Se você souber contar essas 5 histórias, você não precisa de saber mais nada até ele fazer, sei lá, 5, 6 anos. Eles vão querer e vão trocar e vão pedir outros. Então, essas 5 histórias, elas já suprem muito do que a criança, do que fala a primeira infância, das curiosidades e das dúvidas, das angústias que eles têm. Então, Chapeuzinho Vermelho, Três Porquinhos, João Maria, Patinho Feio e Cachinhos Dourados. Essas 5 histórias pode contar sem medo de falar de lobo, sem medo de falar de bruxa, sem medo de falar de perigos. Não precisa ter medo. A gente, às vezes, tem muito tabu com o medo. Os adultos têm mais medo das histórias de medo do que as crianças. Mas o medo é muito importante, tá? E mais uma história. Eu preciso falar dela porque, né, tem gente aqui assistindo que vai usar isso. História de família, gente. Essa história eu não vou saber contar, a Vanessa não vai saber contar. É a história da criança, a história do nascimento dela. Não é uma aula de biologia, é a história do nascimento, de onde a criança estava antes de ter nascido, de onde que ela veio. Pode ser a explicação que você quiser do céu, da estrela, do cosmo, do não sei o quê. Você era uma estrelinha, você era um anjinho, a gente te esperou, a gente escolheu seu nome por causa disso. Como foi? Porque todo ser humano gosta de saber de onde veio e gosta de se saber amado, se saber desejado. Então, eu sou desejado na minha família, eu sou desejado nesse contexto onde eu estou. Então, isso é muito forte, cria ou aproxima ainda mais os vínculos, né? Que a gente já tem. A gente já tem naturalmente vínculos, mas a gente reforça ainda mais esses laços de carinho, né? De afeto com os nossos filhos, sobrinhos, netos, quando a gente conta a história deles, mostra como eles são importantes na nossa vida. Essa história eu não posso contar, Vanessa não pode contar, só quem pode contar é os mais velhos da família, os que já estavam aqui antes dele. Né? Esse tipo de história é muito poderosa. Então, se você ainda não conta histórias e não sabe muito por onde começar, tem um pouco de medo, de vergonha, começa por aí, porque essa história você já sabe, né? Já conhece. Fê, pra gente... Deixa eu ver que horas são, né? São quase 3 horas. Eu não sei se você tinha planejado mais alguma historinha. Podemos fazer mais. Deixa eu só colocar o carregador agora aqui embaixo. Antes de eu fazer essa proposta, que você falou uma coisa e eu lembrei, assim, ó,
sobre o medo, né? Na verdade, todos os sentimentos que a gente moralmente classifica como ruim, né? Porque medo, raiva, egoísmo, são classificações morais também, né? Mas isso que a gente coloca na nossa sociedade, que a gente apresenta para a criança, ela precisa viver. A criança ela não vai deixar de sentir raiva, ela não vai deixar de sentir medo, ela não vai deixar de sentir tristeza, mas ela precisa viver num espaço seguro, do simbólico, né? Por isso que a criança brinca com a brabeza, né? Tô muito braba. Eu lembro que a Laura, minha filhada, que hoje já tem 10 anos, né? Mas ela fala assim, eu tô muito brava. Eu falei, gente, o que é essa criança desse tamanho? Mas é porque ela vive, né? Ela vive o sentimento do outro e vive o dela, né? E tem um lugar mais seguro da gente falar dos nossos medos do que o medo do lobo. Do medo do lobo bobo, igual do Chico Buarque, nada sozinho. De tanta gente vivenciar num espaço seguro, às vezes o lobo vira um bolo, né? E tá tudo certo. E então eu acho que apresentar isso sem esse pudor dá pra gente até condição da gente ressignificar esses sentimentos que às vezes são desconfortáveis, né? A gente faz isso na fala, né? Quando a gente conta uma história para amiga, eu brinco assim, ó, eu preciso falar disso muitas vezes, escutar minha história muitas vezes, né? E a criança é a mesma coisa, né? Por isso que o boi da cara preta, ele pode ser super bem-vindo. A gente fala na terapia, né? Quantas vezes a gente fala a mesma coisa lá pro terapeuta e aí eles repetem as mesmas instruções e coisas, né? Qual a história ideal para crianças que mordem? Tem que ver o motivo. Pode ser uma mordida, pode ser que essa mordida faça parte né? A criança está numa fase oral ainda e ela tem uma angústia oral muito grande. A gente pode falar sobre os lobos. As histórias de lobo, elas falam de morder, falam de devorar, né? Então, não é uma história que vai ensiná-la a parar de morder. É uma história que vai aliviar um pouco a angústia dessa mordida e vivenciar isso no lúdico, né? Nesse espaço imaginário. Agora, se é uma criança que está mordendo muito por causa de muita agressividade, tem que ir tentando ir indo para trás. Qual é o motivo? Qual é o motivo pelo qual essa criança está muito agressiva? Será que está faltando alguma coisa, né, na base ali? Ela está pedindo atenção por algum motivo, por conta, né, da escola, da família, de um irmão. Às vezes é uma criança que ganhou um irmãozinho, por exemplo. E ela regride, ela já não fazia isso. E aí ela regride um pouco nos comportamentos, por quê? Porque isso é inconsciente. Se eu for um bebezinho menorzinho, a minha mãe vai voltar a olhar para mim, porque agora ela só tem olhos pro meu irmãozinho bebê recém-nascido. Então pode ser muitos motivos, assim. Então, se precisar, a gente pode conversar. Depois eu faço, inclusive, né, não tinha falado antes, faço consultoria, assim, não sobre desenvolvimento infantil, mas eu faço consultoria em contação de histórias para pais. Então, se alguém quiser, né, trocar alguma ideia, tirar alguma dúvida, falar, eu queria, essas histórias aqui em casa não funcionam, eu queria saber o que fazer, queria que você conhecesse, né, a minha família, a minha dinâmica para me sugerir coisas, eu vou fazendo, tá? Eu estou aqui à disposição. Fê, então, o que eu queria te propor para a gente fechar esse momento tão especial do nosso encontro brincante? Depois que eu sempre adorei histórias para crianças, assim, mas eu não me considero uma contadora de história, mas eu uso muito as histórias, né, para as crianças pequenas nos meus atendimentos, nos meus grupos, nas minhas rodas com as famílias. E aí, depois do seu workshop, eu comecei a fuçar, assim, vamos ver se tem história, né? E aí aprendi umas histórias novas. Aliás, essa que eu tô pensando, eu nem sei se eu aprendi agora no seu workshop ou se foi pesquisando, porque agora eu me confundi. Talvez eu tenha aprendido contigo mesmo. E, Tá bom. E assim, tô super corajosa depois da bolinha de sabão. Daí eu pensei em eu contar essa que eu lembrei, na verdade, de você falando, eu lembrei. E aí você fechar com uma outra também, pra gente fechar com chave de ouro esse encontro, pode ser?
Pode sim. Peraí que eu vou arrumar aqui, tomara que não caia, né? Porque uma hora ele caiu, então a live vai ficar gravada com o meu celular tombando, né, gente? É assim mesmo. A gente faz assim pra te ver. Tá. Então, gente, pensem que a profissional é a Fer, entendeu? Mas é uma que eu contava na oficina de movimento e que eu adorava ver também, enquanto que as crianças, a gente também fazia isso, que eu acho que isso que é a sacada, assim, quando a gente pensa sobre o assunto, isso que a Fer fez de contar um pouquinho a lógica da contação de história, a gente pega qualquer história e a gente vai transformando dentro da nossa rotina e aproximando, né? Então, sempre a gente contava toda a oficina, então eles já sabiam, né? Eles já sabiam qual música que era, e aí já faziam os gestos e tal. Daí a música é assim, ó. Era uma casa bem fechada, era uma casa bem fechada. Abra a janelinha, deixa o sol entrar. Abra a janelinha, deixa o sol entrar. Perto da casa tem uma árvore. Perto da casa tem uma árvore. E os passarinhos pousam nela sim. E os passarinhos pousam nela sim. Perto da árvore tem uma ponte. Perto da árvore tem uma ponte. E por baixo dela passa um rio assim. E por baixo dela passa um rio assim. Está trovejando, escurecendo. Está trovejando, escurecendo. Fecha a janelinha que já vai chover. Fecha a janelinha que já vai chover. Que linda! Que linda! Adorei! Adorei, muito bom. Muito Mas bom. eu aprendi a partir do seu workshop. Eu fui procurar, né? Mas eu sempre lembro muito de ti, assim. Que bom. Nossa, muito gracinha. Adorei. Depois eu vou voltar aqui na gravação para aprender os movimentos e incorporar essa também. História de gestos nunca é demais, né? E elas estão menos disponíveis, assim, é um pouco mais difícil, né, da gente encontrar e tal. Inclusive, agora no curso que eu tô fazendo com os professores, não sei se a Nath tá aí ainda, eu vi que ela entrou, uma aluna minha. A gente vai ter oficina de histórias de gestos e de criação de histórias de gestos dentro do curso. Vai ser muito legal. Eu tô super, super ansiosa e animada para esse dia. Então, vamos lá. Vou contar, eu vou fazer duas, vou fazer uma bem curtinha, que é para as crianças bem pequenininhas, para falar de medo, já que a gente falou do medo, uma história que tem um medinho, assim, desse tamanho, um medinho. E depois uma história mais difícil, que é para aquelas crianças que já contam histórias de gestos, já, né, 6 anos, assim, e tem uns movimentos mais difíceis, mais desafiadores. Então vamos lá. Primeiro assim. O senhor Polegar tem medo. Medo de quê? Medo de tudo. Medo de mim, de você, de vocês. Mas muito, muito medo do lobo. Ele corre para lá, ele corre para cá, ele corre por todo lugar. De repente, ele escuta um barulho. Rápido, é o lobo! Esconda-se, senhor Polegar. Ele corre para cá, ele corre para lá e ele encontra um canto bem escondidinho. O lobo desce a montanha, procura por aqui, procura por lá, procura acolá, mas não encontra o senhor Polegar em lugar nenhum. Então ele sobe de novo a montanha. Ufa, pode sair, senhor Polegar. E Vitória, Vitória, acabou a história. Muito bonitinha. Ai, muito gracinha. E a outra, para os maiorzinhos, é assim, ó. Esta é a igrejinha, esta é a sua torrinha.
Abre a porta, não tem ninguém. É dia de semana, ó meu bem. Esta é a igrejinha, esta é a sua torrinha. Abre a porta, tem muita gente. Hoje é domingo, estou contente. Este é o sacristão, que se chama Sebastião. Vai subindo o escadão e toca o sino, Belém, blém, blom. Belém, blém, blom. Ai, Vitória, Vitória, acabou essa história. Ai, que delícia. Fê, muito, muito obrigada por você ter disponibilizado o seu tempo, a sua sabedoria na contação de história aqui para dividir com a gente algumas dicas para a gente introduzir essa arte na nossa vida. E também nos dá um repertório, né, para a gente também contar e começar a contação de história para os pequenos. Muito obrigada. E a Cássia está dando parabéns, a Delita mandou coraçãozinhos. Muito obrigada. E obrigada para quem participou, para quem ficou o tempo todo, para quem precisou sair ou para quem vai assistir. Muito obrigada. Espero que a gente tenha enriquecido e mesmo em espaços em que a gente está ainda distante, que a gente tenha se aproximado nessas janelinhas virtuais que a gente conseguiu estabelecer na pandemia, né? A Fer, como ela disse, a gente falou no começo, né? Ela é contadora de história, ela faz consultoria para famílias. A gente vai compartilhar o vídeo com o contato dela numa matriosca. Então, para quem quiser conversar mais com ela, saber mais, conta com ela. E é isso, Fer. Muito, muito, muito obrigada. De verdade. E espero que espaços assim no Florescer com a sua presença sejam recorrentes. Né? Tomara. Quero agradecer de novo e espero que possa ter, assim, encorajado quem está aí do outro lado a contar histórias também. Né? A gente é contadora, né? Se falar, não sou contadora, todo mundo é contador. Né? Todo mundo pode dar esse presente, especialmente para as nossas crianças. Tá bom? Vani, super obrigada. Beijão. Beijo, pela filha. oportunidade. Até mais, gente. Até mais também. Tchau, tchau. Tchau.